A cidade de Corinto era uma cidade próspera, histórica e libertina. Apesar disso, foi destruída e também repreendida por Paulo em sua nova existência. Por quê? Então, no século XI a.C., Corinto havia chegado a um alto grau de prosperidade. Por causa do seu conflito com Roma, foi destruída em 146 a.C. Depois foi reconstruída pelo imperador Júlio César em 44 a.C. e logo floresceu, tornando-se aí o mais próspero centro do sul da Grécia. Nos dias de Paulo, a cidade era um polo terrível e vergonhoso de idolatria. A mensagem do Evangelho confrontava e condenava esse estado de coisas, como nós vemos em 2 Coríntios 5,17. A atitude correta e firme de Paulo acabou por gerar uma oposição ao seu ministério por parte de alguns crentes daquela localidade. Então Paulo confronta essa maneira de viver dos coríntios. Muitos coríntios estavam se misturando e continuando nas práticas antigas dos povos que viviam ali, que eram, em sua maioria, idólatras. Ali moravam muitos pessoas que eram gregos, gentios, e pessoas de Roma, e também muitos judeus. Tinha sinagoga ali também. Então, aqueles que aceitavam Jesus se convertiam. Alguns eram escravos, outros eram patrões, e alguns queriam viver segundo os costumes antigos. E Paulo então confrontou isso com o Evangelho, dizendo que todos eram novas criaturas. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Viviam de qualquer maneira, agora precisavam viver de maneira santa e irrepreensível diante de Deus, evitando a prostituição, a idolatria, todo o mal. Então eles tinham uma nova vida agora em Cristo. Então Paulo confronta e pessoas importantes não gostam de ser confrontadas. Muitas vezes perseguem aqueles que os confrontam pela palavra de Deus. Isso aconteceu com Paulo. Então essa cidade era muito importante economicamente. Tanto é que Roma destruiu e depois reconstruiu. Número 8. Em qual localidade foi escrita a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Então Paulo estava na província da Macedônia, possivelmente em Filipos, quando escreveu essa carta. Filipos, onde foi escrita essa carta, foi a primeira igreja fundada na Europa pelo apóstolo Paulo, na qual ele desfrutava então de boa aceitação e carinho, como registrado em Filipenses 4:15. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo aí, nessa região aí da Macedônia, provavelmente ele estava em Filipos e daí escreveu essa carta para os coríntios. Ele tem como os assuntos principais da carta, então, mostrar o seu apostolado, a obra que estava fazendo, pedir ajuda para os irmãos de Jerusalém e depois para confrontar os falsos mestres, defendendo o seu apostolado. Depois, a parte 2. Objetivos da carta. Número 9. De quem é a autoria e características da segunda carta aos Coríntios? A carta começa com a forma típica de tratamento e endereçamento do primeiro século, com o apóstolo literalmente identificando-se: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, capítulo 1, versículo 1. Nesta saudação, temos a evidência da autenticidade da carta. O estilo e a linguagem indubitáveis de Paulo indicam ter sido ele quem a escreveu. Então não há dúvidas, ninguém levantou dúvidas, não há nenhuma dúvida. O apóstolo Paulo escreveu, e ele mesmo diz isso no primeiro capítulo, versículo 1. Então o tipo de saudação combina com a época, o tipo de escritura, maneira de escrever os assuntos combinam com realmente Paulo. Então é uma carta que ele escreve muito sobre ele mesmo, diferente das outras cartas, que ele procurava falar a respeito de outras pessoas, e principalmente de Jesus. Mas nessa carta ele se vê obrigado a falar um pouco a respeito dele, que para nós é importante, porque senão nós não conheceríamos o apóstolo Paulo. Depois, número 10. Qual o caráter pessoal dessa segunda epístola aos Coríntios? Então, é a mais autobiográfica das cartas do apóstolo Paulo e, portanto, possui uma marca bastante pessoal. Por causa dos constantes ataques que sofreu da parte dos coríntios,
e dos superapóstolos, que se infiltraram na igreja, ela é denominada a carta contristada ou a carta dolorosa. A influência negativa do estilo de vida extremamente pecaminoso da cidade, marcado pela degradação moral e orgulho intelectual, afetou muitos cristãos, chegando até mesmo a dominá-los. Isso fez com que Paulo reagisse com firmeza, condenando suas práticas imorais e ao mesmo tempo obrigando a se expor muito mais do que em qualquer outro de seus escritos. Então não era o costume de Paulo escrever a respeito de si mesmo, mas ele se viu forçado a fazê-lo nesta carta. Paulo foi, por assim dizer, forçado a se defender. Se aqueles irmãos que o acusavam e diziam que ele não era apóstolo conseguisse convencer a todos, atrapalharia não só o crescimento da igreja, como também as outras igrejas que o apóstolo Paulo tinha aberto. E isso era um mal terrível que espalhasse, poderia prejudicar toda a igreja de Cristo na Europa e por toda parte ali. Então Paulo entrou com a sua defesa, e uma defesa veemente realmente. E como nós vemos depois, através da visita de Tito, ele ficou sabendo que os irmãos realmente aceitaram a sua defesa, reconheceram-no como apóstolo, e muitos daqueles que estavam passando por lado dos falsos mestres voltaram-se para apoiar a Paulo. Então a cidade era uma cidade pecaminosa, idólatra, e Paulo foi obrigado então a confrontar aqueles costumes, aquela maneira de viver daquela cidade, para que os cristãos acordassem do rumo que estavam seguindo. Número 11, cite novamente os 3 objetivos pelos quais Paulo escreveu essa segunda epístola aos Coríntios. Então nunca é demais repetirmos esses 3 motivos, 3 objetivos de Paulo a escrever aos Coríntios. A exposição do ministério paulino, do capítulo 1 ao capítulo 7, a coleta para os necessitados, capítulos 8 e 9, e a defesa do apostolado paulino, capítulos 10 a 13. Vamos à pergunta 12, complete as frases seguintes. Os pseudo-cristãos que viviam e se movimentavam no seio da igreja levantaram dúvidas acerca do apostolado de Paulo, suscitando contenda e rejeição ao apóstolo por parte do povo. Esses falsos irmãos promoveram um mal-estar na comunidade de fé do Coríntios, de tal forma que trouxe muita aflição de espírito a Paulo. A despeito de tudo, o apóstolo amava essa igreja. Corinto foi a igreja que mais preocupação causou ao doutor dos gentios. Então essa maneira que era conhecido Paulo como o doutor dos gentios, ou seja, o mestre, aquele que ensinava a palavra de Deus aos gentios, já que os apóstolos em Jerusalém se dedicavam mais aos judeus. Então Paulo se dedicava mais a ensinar e a pregar aos gentios. Era o seu ministério. Número 13, é evidente que o apóstolo Paulo tratou então de outros assuntos, como está no capítulo 6, versículo 14 até o 18. É apenas um desses, então, exemplos aí do que está escrito nesse capítulo. Entretanto, de certa forma, esses objetivos também oferecem uma estrutura para o estudo do 2 Coríntios. Então ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Então você vai ver aí como que se liga. Então a coleta para os necessitados, capítulo 8, capítulo 9. Esses 2 capítulos, se bem estudados, podem oferecer uma ampla visão do que significa filantropia e oferta como louvor e gratidão a Deus. Então se você estudar aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, você vai entender como deve funcionar, que é plantando que se colhe, né? É ajudando as pessoas que se é ajudado, e é necessário ajudar aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfermos, né? É importante ajudar essas pessoas, pessoas mais idosas. Então devemos ajudar, e o apóstolo Paulo dá uma lição sobre isso. Depois, a defesa do apostolado paulino, você vê aí, capítulos 10 ao versículo 13. Então, nos capítulos finais, Paulo retoma o assunto e, de maneira ainda mais contundente, defende o seu apostolado como um ministério recebido de Deus. Ele se vê obrigado a expor algumas de suas credenciais para contrastar com o perfil dos falsos apóstolos e superapóstolos. Então, aí nós vamos ver que Paulo, ele
volta ao assunto do seu apostolado, que ele tinha iniciado nos primeiros capítulos, e agora ele vai defender com energia realmente o seu apostolado e vai apresentar suas credenciais. Seria como hoje você chega no lugar, pessoal, sua identidade. Paulo então mostra a identidade dele, identidade, sofredor, aquele que sofreu perseguições, apanhou muito, foi preso,